Oi gente, tudo bom? Professora Brenda aqui e eu vim falar com vocês sobre sangue e o sistema sanguíneo humano. Na década de 30, o cientista austríaco Karl Landsteiner, vou parar de tentar falar esses nomes, ele ganhou o Nobel por entender que o sangue apresentava uma incompatibilidade. Pessoas não tinham o mesmo tipo de sangue, porque por vezes havia uma aglutinação nas hemácias. Lembrando para vocês, então, que as hemácias são as células do sangue. Isso já era conhecido. Então, algumas pessoas precisavam de transfusões de sangue, elas recebiam um sangue de outras pessoas e as hemácias aglutinavam, parecido com o processo de coagulação. E isso não é interessante para a sobrevivência, né? Já que as hemácias, lembrando para vocês, são as células do sangue que vão levar aí os nutrientes, principalmente o oxigênio, para todas as células. Então, não dá para elas ficarem aglutinando e impedindo ali a passagem, né, do fluxo sanguíneo. Então, hoje em dia, a gente entende melhor esse mecanismo, entendendo que as hemácias existem de 4 tipos. Basicamente, elas têm, na membrana plasmática, né, do lado de fora das hemácias, existe uma estrutura que é uma glicoproteína, que ela sinaliza lá, é como se fosse uma identidade daquela hemácia. Existem alguns tipos diferentes dessas estruturas, e o nome dessas estruturas são aglutinogênios. Então, esses aglutinogênios, digamos que conferem essa identidade para a hemácia. Ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ter esse tipo aqui, que ficou convencionado chamar de A. Ela pode ter esse tipo aqui, que ficou convencionado chamar de B. Ela ainda pode ter os 2 tipos ao mesmo tempo. Então, ela vai ser A e B. Vai ser do tipo, pessoas do tipo, com o tipo do sangue AB. Ou elas podem não ter absolutamente nenhum tipo de aglutinogênio. Esse sangue aqui é conhecido como o sangue O. Então, o que acontece? Quando uma hemácia uma hemácia do tipo A, né, que tem o aglutinogênio do tipo A, entra em contato com o tipo A, ela fica de boas, todo mundo em casa. Mas quando uma hemácia dessa entra em contato com uma hemácia do tipo B, ela reage. Então, ficou compreendido que ela possui uma estrutura que vai combater essas células. Essas estruturas, essas células que combatem outras, fazem a defesa do nosso corpo contra substâncias, micro-organismos, enfim. Estruturas não conhecidas são chamadas de anticorpos. Então, os anticorpos presentes no sangue são chamadas de aglutininas. No caso das hemácias do tipo A, elas reagem contra o tipo B. Então, as aglutininas, que são os anticorpos presentes nas hemácias A, são chamadas de anti-B. Elas defendem o A contra esse B. Vou colocar aqui, anti-B. Mesma coisa acontece aqui com as hemácias do tipo B, com o aglutinogênio do tipo B. Se essa hemácia entra em contato com a hemácia do tipo B, fica todo mundo em casa. Porém, se ela entra em contato com hemácias que têm aglutinogênio do tipo A, ela reage. Então, essa hemácia vai produzir um anticorpo que reage contra o A. Isso ficou conhecido como anti-A. Graças a Deus a biologia não foi muito criativa em relação a esses nomes, porque dá pra gente associar, não tem nome muito estranho em relação a isso. Quando as hemácias elas possuem os 2 tipos de aglutinogênio, ela não produz anticorpos. O corpo não produz anticorpos contra esse tipo de sangue aqui. Pensa assim, imagina, eu sou uma pessoa do tipo AB, eu vou receber sangue de uma pessoa do tipo AB. Aí se eu produzir um tipo de anticorpo, eu já vou atacar o sangue. Isso não é compatível com a vida. Então, esse tipo de hemácia aqui, esse tipo de sangue aqui não produz anticorpos. No caso do O, ele não possui aglutinogênio, ele não tem identificação. Porém, ele possui tanto o anticorpo anti-B, quanto ele possui o anticorpo anti-A. O que significa dizer? Se uma pessoa do tipo O recebe qualquer um tipo de sangue
que tenha os aglutinogênios A ou B, o organismo dessa pessoa defende o corpo contra esse sangue e rejeita esse sangue na hora. Então, só em relação a essas questões de compatibilidade aqui, a gente já pode fazer aquele diagramazinho de quem é que doa pra quem, né? Eu não sei se vocês já entraram em contato com, mas os hemocentros, né, os centros de doação de sangue, panfletam, né, tentam explicar para as pessoas exatamente isso aqui. Vamos entender, então, quem é que doa pra quem, de acordo com o nosso princípio científico do que é aglutinogênio, o que são aglutininas. Então, o sangue A gente entendeu que o A, ele tem a defesa, né, o anticorpo, a aglutinina, anti-B. Então, o A, ele pode doar para si mesmo, porque é o mesmo sangue é sempre compatível. Então, ele pode doar para si mesmo, tá tudo ok. Ele pode doar ainda para o sangue AB, porque quando ele doar para o AB, lembrando para vocês, é o sangue que não possui anticorpos. Então, as hemácias aqui não vão reagir contra esse sangue A. Vamos agora analisar o B. O B, ele é um sangue que ele pode receber dele mesmo, né? Porque para si mesmo tem compatibilidade. E ele pode doar também para o AB, porque, de novo, o AB não tem aglutininas. Ele não tem anticorpos, não vai reagir contra esse sangue aqui. A pessoa vai ficar tranquilinha. O AB pode receber ainda dele mesmo, porque, como eu falei, né? Ele mesmo, o mesmo sangue sempre é compatível. Então, eu vou colocar aqui esse símbolozinho de doação para si mesmo. Espero que fique compreensível. E o sangue O. O sangue O, como eu falei para vocês, ele não possui nenhum tipo de identificação de aglutinogênios. Então, se ele for doado para um sangue AB, primeiro que o AB pode receber do O tranquilamente, porque o AB não tem anticorpos. Então, o O pode doar para o AB tranquilamente, porque o AB não tem anticorpos, então o AB é legal porque pode receber todo mundo. No caso do sangue A, né, o O para o sangue A, o O não tem aglutinogênio nenhum. Se ele for recebido aqui pelo A, o A tem anti-B. Só que não tem aglutinogênio tipo B aqui. Então tá tranquilo, tá liberado. Então o O pode doar para o sangue A. Se o O for doado aqui para o sangue B tem anti-A. Mas aqui também não tem aglutinogênio do tipo A. Então tá liberado também para o sangue B. Porém, o O é o sangue que tem os dois tipos de aglutininas. Então ele não pode receber do sangue tipo AB, porque ele reagiria contra os dois. Ele não pode receber do sangue B porque ele tem anti-B, e ele não pode receber do A porque ele tem anti-A. Então ele reagiria a qualquer tipo de sangue, menos o dele próprio. Então o O doa para todo mundo, mas só pode receber dele mesmo. Então é por isso que se diz que o sangue AB é um recebedor, enfim, universal, e o O é o doador universal. 3 segundos para vocês tirarem print se quiserem dessa tela maravilhosa, só obra de arte, linda, perfeito, maravilhosa, zero defeitos. Então, geneticamente, ter esses aglutinogênios, nessas identificações de ser A ou de ser O, de ser A ou de ser B ou de ser AB ao mesmo tempo, ou de não ter nenhum, fora da membrana plasmática lá da hemácia, expressa essa informação, como todas as outras no corpo, né, são expressas no nosso DNA. A gente sabe que essas informações, né, ficam lá nos genes, e elas existem nas duas fitas do DNA. Então, a gente chama, quem tem os alelos para a informação A, a gente chama esses alelos de A. Quem tem essas informações para o aglutinogênio do tipo B, a gente chama de B. Quando a pessoa tem os dois, a gente chama de AB, e quando a pessoa não tem nenhum, a gente chama de nada. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês essa representação aqui, né, que tá esse I, é a representação do cromossomo que vai carregar então o alelo. Por exemplo, se a pessoa for dominante, homozigota dominante, ela vai ter os dois alelos, que um veio do pai e outro veio da mãe, dominantes. Então ela vai ter nos dois locos
a mesma informação, né? Informação para o aglutinogênio tipo A. A mesma coisa acontece aqui com a pessoa do tipo B. Se ela for homozigota, ela vai ter essa informação para o aglutinogênio do tipo B. Se a pessoa for AB, significa que ela tem as duas informações, uma veio do pai, outra veio da mãe, e as informações elas não dominam uma sobre a outra, as duas são expressas. A gente aprendeu que o nome disso é codominância, né? Então a pessoa vai ser AB. E se a pessoa não tem esses alelos para codificar esses aglutinogênios, ela é do tipo O, como a gente viu, né? Ela não tem essa identificação do lado de fora da hemácia. Aí ela é representada assim, como o Izinho, Izinho. Isso aqui significa dizer que tem um espaço aqui. Tem um espaço vazio aqui dentro. Eu não tenho nem o A nem o B. Eu vou tirar esse desenho aqui só para não parecer que é um O. Mas esse Izinho, então, está representando o cromossomo sem o alelo. Sem os dois alelos em questão, que são A e B. Nesses casos aqui que eu expliquei para vocês, então, são em homozigose, né? Os alelos, eles são iguais. Porém, existe no caso A e no caso B uma questão de dominância. Então, esse caso particular, né, do sistema sanguíneo humano, ele é um caso de polialelia, em que vários alelos diferentes vão codificar uma só característica. Eu sei que a gente está falando de A e B e parece mais de uma característica, mas no geral isso aqui é uma característica só, que é tipo sanguíneo. Então, nesse caso aqui, existe uma hierarquia da força desses alelos. Então, se eu tenho um sangue A, se eu tenho o alelo A e um alelo B, na mesma pessoa, a pessoa vai ser do tipo AB, porque esses alelos eles têm a mesma força. Esse aqui a gente viu que é um caso de codominância. Porém, se a pessoa tem o alelo A ou o alelo B e o outro cromossomo não tem, né, tem uma ausência de alelo, esse A ou o B vai dominar sobre essa ausência. Então é isso que essa terminologia aqui quer dizer. Significa que o alelo A e o alelo B eles têm a mesma força e que ambos são maiores ou mais fortes do que a ausência de alelos. Então, é interessante isso aqui para a gente não ir se apressando nos julgamentos, por exemplo, para dizer que um pai A e uma mãe B não podem ter um filho O. Calma, se esse pai A, né, vou apontar aqui, se esse pai A for homozigoto e a mãe B for homozigota, realmente o pai só vai poder doar A, né, ele vai doar A para o filho, ou ele vai doar esse A, de qualquer jeito é a mãe vai doar B ou B, não tem outra opção. Então, esse filho vai ser AB, não tem como ser outra opção. Então, se os pais forem homozigotos, realmente aí, né? Mas existe a possibilidade de um dos pais ou dos pais ser o cruzamento entre heterozigotos. E a gente já viu que cruzamento heterozigoto, lá das leis de Mendel, tem uma chance muito pequena, mas tem uma chance de sair na prole a característica recessiva. Então pode ser que de um cruzamento de heterozigotos saia a característica Izinho, que é exatamente o sangue O. Então a gente não pode ser apressado aí nos nossos julgamentos.